como diz o meu amigo Idovan, temos muitos ouvintes em Marte também. Isso, terra dele. Com certeza. Terra do Idovan. Terra do Idovan. Tá? Inclusive está num cruzeiro da Bahia para o Rio de Janeiro ouvindo o programa Papo Firme, viu? Olha aí. Você acredita que ele está ouvindo o programa Papo Firme? Claro que não. Não está não? Não, claro que não. Do jeito que ele é morrendo, vai pagar 25 Dilmas a hora de internet. Não vai. Muito legal, cara. Ó, eu já bati um papo aqui com a Niésia, daqui a pouco eu vou estar recebendo o André Noblar da banda Trampa, né? Ele também que é editor da revista Traços. E vamos ter um super especial com o Japão Viela 17, tá certo? O Japão tá fazendo um show aí na próxima semana. Vamos contar todos os detalhes aqui da gravação desse DVD da carreira desse rapper sensacional, né? Conhecido no Brasil inteiro. Daqui a pouco vai estar aqui com a gente. Pra gente é uma honra muito grande. E também é uma honra estar recebendo hoje uma juventude, viu, ô Plínio, que está fazendo sucesso e está fazendo diferença e está fazendo história. Uma molecada que está acampada, inclusive. É muito importante, E as pessoas não esperavam isso, né? Porque acham que o brasileiro espera tudo sentado, né? E a molecada não, veio de todos os estados do Brasil, tá em jovens, né? Do movimento Brasil Livre, né? Que tem como um dos líderes o Kim Kataguiri, que inclusive foi considerado pela revista Time um dos 30 jovens mais influentes do mundo. E eu também estou aqui com uma liderança também muito importante desse movimento, que é de São Paulo, que é o Fernando Holliday. Seja bem-vindo, Fernando. Eu que agradeço, Luciano, muito obrigado. É um prazer estar aqui na rádio para poder falar um pouco sobre o movimento e o nosso momento político. Com certeza, eu trouxe você aqui para isso. Tem muita gente esperando, inclusive, o que não pôde vir para o debate, né? Ele ia participar com a gente aqui dessa entrevista, só que ele teve uma reunião, né? Por que ele não veio? Sim, ele acabou tendo que ter uma reunião urgente à última hora, e aí não pôde vir, no caso veio eu. Tá certo, mas está muito bem representado. Conta pra gente aí como nasceu esse movimento, Fernando. Bom, o movimento, Luciano, ele nasceu, na verdade eu ainda não participava do movimento na sua fundação, né? Mas ele nasceu mais especificamente no dia 1º de novembro de 2014, um pouco depois das eleições, e ele não nasceu ainda pedindo a saída da presidente Dilma Rousseff, até porque na época não havia motivos para se pedir o impeachment da presidente. Isso. O movimento ele nasceu condenando atos de vandalismo que haviam ocorrido na Editora Abril na época, por causa de uma capa da revista Veja que dizia que Lula e Dilma sabiam dos escândalos exatamente do Petrolão. E também manifestações em favor da Lava Jato, em favor da democracia, enfim. E essas manifestações de 2014 se repetiram não só no dia 1º de novembro, mas também no dia 15 e no dia 6 de dezembro. Virando o ano, eu entrei para o movimento. O Renan, que também é um dos coordenadores nacionais, e o Kim viram um dos meus vídeos na internet comentando sobre os mais diversos assuntos. Gostaram do modo como eu falava, me convidaram para conhecer um pouco mais do movimento e aos poucos eu fui participando cada vez mais. E aí, logo no início desse ano, no dia 15 de março, juntamente com outros movimentos de rua, nós marcamos o que foi até hoje a maior manifestação do ano em favor da saída da presidente Dilma Rousseff, porque ali começava-se a aparecer os motivos para o impeachment. Na época, o movimento defendia que a presidente Dilma Rousseff poderia sim sofrer o processo de impeachment, porque segundo pareceres de juristas como Ives Gandra, Modesto Carvalhosa, ela, por ter sido presidente do Conselho de Administração da Petrobras e por ter sido presidente da República e não ter feito nada contra aqueles que estavam envolvidos no escândalo, ela poderia incorrer no crime de responsabilidade. Então, a partir daí, o movimento já começava a pedir o impeachment da presidente Dilma Rousseff. O tempo foi se passando, surgiu então a questão das pedaladas fiscais, um motivo ainda mais forte para esse pedido, que reforçou cada vez mais a nossa pauta, e aí veio as manifestações do dia 12 de abril e mais recentemente também a manifestação do dia 16 de agosto. E entre as manifestações de 12 de abril a 16 de agosto, o movimento fez a Marcha pela Liberdade, que foi uma caminhada com cerca de 20 pessoas que foram todo o percurso, de São Paulo até Brasília, isso é, caminharam mais de 1.000 quilômetros, caminharam mesmo, nós não roubamos o percurso, rumo a Brasília para protocolar um pedido de impeachment, já também com base nessas pedaladas fiscais. Nós saímos de São Paulo no dia 24 de abril,
se não me engano, 1 ou 2 semanas depois da última manifestação, e chegamos em Brasília no dia 27 de maio, onde, juntamente com o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, nós protocolamos um pedido de mais de 3.000 páginas, das quais 2.000 páginas eram somente documentos do TCU comprovando as pedaladas fiscais. E depois da marcha, aí tivemos a manifestação do dia 16 de agosto, e agora o nosso maior ato é o acampamento em frente ao Espelho d'Água do Congresso Nacional. Deixa eu te fazer uma pergunta. Inclusive, salientando essa questão das pedaladas fiscais, houve também em 2015, inclusive está sendo comprovado que esse rombo pode passar de 150 bilhões de reais, né? Inclusive, hoje eu vi só a título de conhecimento, né, de informação, hoje eu escutei o discurso do senador José Antônio Regufe, e o Regufe estava falando da questão do BNDES, né? Em 2013 e 2014, mais de 15 bilhões de reais foram investidos fora do Brasil, né, em outros países, e o Regufe perguntava por que esse dinheiro não tinha sido aplicado no Brasil. Então, é preciso investigar, inclusive, esses gastos que foram feitos no BNDES em países com democracias muito frágeis e extremamente corruptos, né? Então, estão supondo aí que, né, que parte desse dinheiro, inclusive, tenha voltado para o Brasil para bancar campanhas políticas. Mas eu queria fazer uma pergunta para você mais direta. Assim. Tem muitas, né, divergências, tem muitas críticas, tem muitos disse-me-disse sobre o Movimento Brasil Livre. O movimento é pago por alguém, por algum político, por algum partido? O Movimento Brasil Livre, a gente sempre precisa responder esse questionamento, né? Até porque partidos como o PT e PSOL, enfim, partidos contrários, também dizem muito isso, né? Que nós somos financiados por partidos de oposição, etc. Por organismos internacionais. Também. Há várias teorias conspiratórias nesse sentido. Mas o Movimento Brasil Livre não é financiado por nenhum partido, por nenhum político e também por nenhuma empresa. A gente nunca negou o financiamento de nenhum grande empresário ou de nenhuma grande empresa, porque nenhum grande empresário ou nenhuma grande empresa veio até nós até hoje. Não que a procurar, gente, né? Não se viessem era muito bem-vindo, né? Exatamente. Se eles viessem, agradeceríamos, até porque está todo mundo no perrengue. Exatamente. Mas o movimento ele vive de doações de pessoas físicas que mensalmente dão R$100, R$50, às vezes R$20, enfim, ou pessoas que não podem doar todo mês, ou doam uma vez ou outra, e também com a nossa loja virtual, com venda de camisetas, agora também com a venda de pichulecos, que é o bonequinho. Tá fazendo um sucesso esse pichuleco, né? Sucesso total. Então a gente vive de pessoas físicas mesmo, que compram os nossos produtos ou fazem doações de livre e espontânea vontade. Deixa eu te fazer outra pergunta. Essa visibilidade que vocês tiveram, eu acho que os partidos de esquerda eles estavam acostumados a fazer isso, né? Eu acho que com esse movimento que se espalhou por todo o Brasil, é natural, né, que venham várias críticas, né? Isso tem perturbado, tem incomodado vocês? Como é que vocês estão lidando com essa divergência, né, ideológica? Essa divergência ideológica eu falo não, como é que se diz? Como é que eu poderia dizer? O PT hoje está do outro lado da moeda, né? Deixaram de ser vidraça, agora viraram pedra, né? Exato. Então como é que vocês estão lidando com esses vários ataques que vocês têm sofrido, né? Inclusive nos acampamentos, como é que vocês estão lidando com isso? Como é que o Movimento Brasil Livre está lidando com tudo isso? Com essa pressão toda, né? As pessoas que hoje fazem parte do Movimento Brasil Livre, a grande maioria nunca tinha lidado com política. Então, mas a partir do momento que nós entramos no movimento, a partir do momento que nós damos a cara a tapa, nós temos a consciência de que vamos sofrer as consequências. Afinal de contas, o PT hoje, ele não é só um partido, né? Ele é uma espécie de parasita que adentrou o Estado, tomou conta de tudo e utiliza desse aparato estatal hoje para atacar todos aqueles que venham com um discurso contrário às suas ideologias ou ao seu modo de agir. Então, de certa forma, nós já estávamos preparados, mas eu não vou dizer que isso não assusta. Nós estávamos acampados há cerca de uma semana, por exemplo. O líder do PT na Câmara, o deputado Cibá Machado, nos ameaçou dentro do plenário da Câmara, após um ato do MBL na galeria do plenário, dizendo que mandaria pessoas para nos tirar dali à força. Logo no dia seguinte, ele não deu tempo à ameaça até a ação, logo imediatamente no dia seguinte,
cerca de 50 pessoas do MTST, claramente ligado ao PT e ao governo, tentaram invadir o nosso acampamento em frente ao Congresso, que pede o impeachment da presidente Dilma Rousseff, não conseguindo, porque nós formamos um cordão de pessoas para proteger o acampamento. Essas pessoas começaram a nos atacar fisicamente e verbalmente. Eu, por exemplo, levei um chute no ombro, enfim, tive uma luxação no ombro, tive que ir no médico, tirar raio-x, etc. Quebraram 2 costelas de outro membro nosso, fizeram sangrar a cabeça de outro, espetaram o Renan, que é um dos nossos coordenadores nacionais, que teve as costas sangrando, e nós pacificamente continuamos fazendo essa corda de isolamento, apenas sofrendo os ataques pelas costas. Então o que a gente vê é de fato ataques não somente verbais, não somente no campo ideológico, mas que realmente parte para a baixaria, para a agressão física. Acredito que quanto mais o tempo passa, mais experiência nós ganhamos, mas eu não posso dizer que uma democracia como o Brasil pode se acostumar com uma coisa dessas. Não, com certeza. Até porque faz parte, né? O contraditório faz parte. A gente. E não é qualquer contraditório, né? Hoje a presidente tem a rejeição de 80% da população. Né? Então eu acho que faz parte do processo democrático. Tanto eles ocuparem como vocês também. Até porque vocês nunca impediram de qualquer um estar lá, né? Exatamente. E o MST, inclusive, está acampado em frente ao Palácio do Buriti, do governo federal, e estão lá, ninguém está incomodando. Acho que a gente precisa aprender. Nós somos uma república ainda, irmão. Nós temos muito. Eu sou historiador e eu sei dizer isso como nós temos muito pouco tempo de democracia no Brasil. Apesar de a gente ter 500 e poucos anos, né, como nação, a gente tem democracia mesmo. O processo democrático é muito curto ainda. A gente é uma nação que nós estamos aprendendo a conviver com a democracia. Então, eu acho que é muito importante esse exercício nesse momento, né, um governo que fazia isso antes, né? Esse era o papel deles, né? O Partido dos Trabalhadores sempre fez esses movimentos. É um partido inegavelmente muito forte, tem uma militância muito aguerrida, né? Isso é inegável, mas é preciso viver com um contraditório, é preciso viver num momento difícil que nós estamos vivendo. Isso é inegável para qualquer pessoa no planeta, né? Hoje todo mundo sabe a situação que o Brasil está vivendo. A gente não gostaria que tivesse dessa forma. Você não torceu por isso, nem contribuiu por isso, nem o Plínio, nenhum de nós. A gente gostaria que o Brasil tivesse uma situação muito melhor. Mas, infelizmente, a gente não está vivendo. Essa é a nossa realidade. Qual vai ser os próximos passos agora do movimento? O que tem? Tem alguma coisa organizada? O que está acontecendo agora? O movimento agora está se focando nesse acampamento, e no próximo dia 15 de novembro, isso é já nesse domingo, a gente vai promover uma vigília no acampamento, isso é em frente ali ao Espelho d'Água do Congresso Nacional, a partir das 7 horas da noite. Então é importante que quem esteja nos ouvindo agora compareça. Quem não puder ir no próprio dia 15, ou que compareça em algum outro dia durante o acampamento, mas a gente está focando esse ato no dia 15 de novembro. Que horas? A partir das 7 horas da noite. 7 da noite. Exatamente. Nós vamos estar fazendo uma vigília em favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff, e a gente espera aí conseguir o máximo de pessoas possível para poder pressionar deputados e senadores para que o impeachment venha a rodar. Afinal de contas, a maioria da população quer o impeachment e não se pode ignorar essa pauta. Faz parte do processo democrático. Se vai passar ou se ela vai ser condenada ou não, aí é uma outra história. Vai para análise, vai estar nos tribunais. Mas faz parte do proceso, gente. Isso não é golpe, não. Isso aconteceu, inclusive, com o Fernando Henrique. O PT protocolou o impeachment do Fernando Henrique, na época que o Fernando Henrique estava, né, um pedido de impeachment quando o Fernando Henrique era presidente da República. É preciso aceitar o processo democrático. Acho que essa é a minha grande crítica ao Partido dos Trabalhadores. Eles não aprenderam a lidar com a democracia. A democracia era bom quando era com eles. Era para eles, né? Para eles usarem, né? Exato. Agora que está contra eles o processo democrático, todos esses pedidos aí, eles estão tendo um pouco de dificuldade de lidar com isso. Mas fica aqui o nosso apelo, né? Para que toda a população compareça, né? Participe, né? De forma civilizada, sem violência, galera. Para isso não precisa haver violência. Né? Todo mundo, o processo democrático está aí para todo mundo participar e usufruir dele, né, Fernando? Exatamente. Eu agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço. E tem a página do Movimento Brasil Livre no Facebook. Exatamente. Né, Fernando? Lá no Facebook você pode encontrar a página Movimento Brasil Livre, a página dos coordenadores, né? Kim Kataguiri, Fernando Holliday também, Holliday de feriado, e também a página do Renan Santos. Nós somos aí os 3 principais coordenadores, e também podem acessar o nosso site, que é Movimento Brasil Livre, tudo junto, .org. .org, movimentobrasilivre.org.
Fernando, obrigado, viu, Carlinhos? Obrigado por você ter trazido ele, viu? Ô, meu amigo Pedro Perru, vamos Sou eu. com mais música, meu irmão? Vambora agora, daqui a pouquinho a gente volta e continua o bate-papo. Com certeza, daqui a pouco tem André Noblar, do Trampa, e tem Japão Viela 17 aqui com a gente. Fique ligado, galera. Vamos lá, até as 10 horas.